Bom dia, bom dia. Deu um probleminha aqui agora cedo e eu não estava conseguindo fazer a transmissão. Eu até coloquei um aviso na página do Face, não sei o que aconteceu. Aí, tentei internet, tentei tudo. Aparentemente não era o problema, porque eu estava conseguindo acessar outras informações e usar a internet para outras coisas. Bom dia. E aí eu peguei meu celular e orei. Falei, Senhor, tem misericórdia, não vou deixar Satanás travar minha transmissão hoje não. E voltou. Vai entender as coisas, né? A gente que trabalha aí no reino de Deus sabe que acontece de tudo no reino espiritual para travar a nossa bênção, né? Mas eu consegui, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Débora. Bom dia. Então a gente com certeza vai passar um pouquinho das 6h30 hoje por causa desse probleminha, né? Com a transmissão. Eu estava conseguindo fazer ali, acessar o WhatsApp, acessar e-mail, YouTube e até mesmo a página do Face. Mas quando chegava na transmissão ao vivo, não ia. Enfim, agora deu certo, tá? Então abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Uma pena, porque a Michelle mesmo, eu vi que ela estava acordada. Você vai ver que ela voltou a tirar um cochilinho. Uma pena. Mas amém, Deus sabe todas as coisas. Vai ficar gravado aí e depois vocês compartilham, tá? Já pode compartilhar. Depois você fala pro pessoal. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque, embora eu não sei explicar o motivo, né, do problema, o Senhor abriu as portas. E nós estamos aqui novamente ao vivo fazendo essa leitura mais essa manhã. Obrigado pela Tua palavra, que ela é viva e ela é fiel. Fala conosco, nos molda, nos ensina, nos aperfeiçoa um pouco mais, Senhor. Que essa palavra possa entrar no nosso coração e na nossa mente, Senhor, e nós possamos crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Então, abre lá, Mateus, capítulo 7. Hoje é um texto bem conhecido, né? Algumas pessoas citam bastante esse texto, o primeiro versículo. Aliás, o primeiro versículo desse capítulo tá na moda, né? Pessoal, até pessoal que não conhece a Bíblia diz que está escrito na Bíblia e sai repetindo isso aqui. Eles dizem assim, versículo 1: Não julgueis para que não sejais julgado, né? Então, até quem não lê Bíblia sabe que existe esse versículo. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Só um minutinho. Vou colocar aqui. Ai, ai. Amém. Deixa eu só copiar o link aqui. Pronto. Versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? 4.
Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, assim, isso aqui é meio polêmico, né? Quando as pessoas falam, na Bíblia está escrito, não julgueis para que não sejais julgados, tá? A Bíblia não nos autoriza, a Bíblia não, né? Jesus, Deus, ele não nos autoriza a você medir o seu irmão e medindo o seu irmão nas falhas dele, você emitir qualquer tipo de juízo, tá? Você não tem esse direito, a gente não tem esse direito. Agora, julgar no sentido de você analisar, né, um determinado comportamento, uma determinada situação, à luz da palavra de Deus, para decidir se aquilo é certo ou errado, isso pode, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu falo assim, a gente discute assuntos, nós não discutimos pessoas. Vocês podem prestar atenção que sempre que eu estou aqui trazendo um determinado tema e eu quero citar um exemplo, né, que se encaixe dentro desse tema, um exemplo de experiência que envolveu a mim ou a outras pessoas, principalmente se envolveu outras pessoas, né? Porque se eu falo de mim mesmo, não tem problema eu dizer fui eu, né? Mas se eu falo de outras pessoas que estavam envolvidas nisso, e é um pecado, uma falha ou algo negativo, então geralmente eu vou citar a situação sem citar o nome da pessoa, né? Então, por exemplo, eu tive uma situação que eu passei um tempo de perseguição e de calúnia, onde algumas pessoas levantaram algo a meu respeito que não eram verdade, certo? Então eu posso trazer esse exemplo para dentro dessa situação, falar desse assunto sem expor a outra pessoa. Então eu posso falar, um fulano, alguém, aconteceu assim, 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 e naquela época meu coração estava desse jeito e eu reagi dessa forma. Ótimo, nós estamos falando da situação, analisando tudo a palavra de Deus, mas eu não estou expondo ninguém. Então a gente precisa tomar esse cuidado de não julgar as pessoas nesse sentido, de olhar para as falhas delas e emitir um juízo como se você fosse Deus, porque a palavra de Deus diz que só existe um legislador e não somos nós, só existe alguém que vai aplicar o juízo e não somos nós, a Bíblia diz que é Deus. Então ele diz assim, se eu começo a julgar o meu irmão e a emitir juízo sobre a vida dele, né, eu já estou no lugar de juiz. E esse lugar não é meu. A Bíblia fala isso, está escrito. Então, quando se não julgueis para que não sejais julgados, está falando nesse sentido. Agora, eu posso olhar uma situação, um comportamento, né, à luz da Bíblia, trazer, analisar, dizer isso é certo, isso é errado? Posso não, devo. Eu devo. Porque a Bíblia diz que a palavra é a verdade nos liberta. Então, o que eu faço com a verdade? A verdade, ela vem para confrontar algo que não é verdade, entende? Então, como que eu vou confrontar algo que não é verdade se eu não analiso, se eu não julgo aquilo, se eu não pego aquela causa, tá entendendo? E eu não posso falar sobre aquilo, porque senão eu vou dizer assim, você já está julgando. Então, na nossa sociedade hoje, existem, eu não falo a nível de Brasil, tá? Eu falo a nível de mundo, na sociedade esse é nível de mundo. Existem muitos comportamentos e muitas atitudes e muitos costumes que são coisas de homens, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. São costumes de homens, tá? A humanidade está tomando cada dia aí mais rumo para estar vivendo longe de Deus, isso é fato. Então, existem costumes que são de homens.
E eu não tenho que aderir a esses costumes de homens se eles vão contra a palavra de Deus. E eu posso falar deles e condená-los no seguinte sentido: é errado. É errado, Deus não aprova, Deus não está nisso e eu não quero isso para mim. Entendeu? Então você pode julgar a situação, mas não julgue as pessoas, tá? Porque esse é um lugar que não te cabe, que não me cabe. Esse é um lugar que não é seu e não é meu. É Deus que faz esse tipo de julgamento. Eu vou até dar um exemplo aqui que eu acho assim bem desconfortável, bem, como é que eu vou te, precipitado e imprudente, eu acho, tá? É quando a gente vai ver uma pessoa morrer, né? Você vai no velório de alguém. Aí você chega lá, tá cheio dizendo assim, ah, foi pro céu, foi pro inferno. Fulano foi pro céu, ciclano foi pro inferno. Olha, gente, eu penso assim, que depois que a gente fecha o olho aqui nessa terra, só Deus sabe o que acontece daqui para lá. Entende? Só Deus sabe se fulano foi ou se fulano não foi. Esse é o tipo de julgamento que não cabe a gente. Por quê? Porque a gente julga em relação ao que vemos e ouvimos, ao que presenciamos, né? Então é só pela aparência. Então você pode muito bem dizer assim, nossa, fulano, meu Deus, era um homem de Deus, uma mulher de Deus. E na verdade fulano podia ser o demônio fora das suas vistas, entendeu? Só que você não sabe. Então, quem vai pesar a vida do fulano nas balanças é Deus. Então, fechou o olho aqui, meu querido, só Deus é que sabe para onde foi. Então, não se coloque nesse lugar, tá? De fazer esse tipo de julgamento e de juízo, porque isso não lhe cabe. Agora, a gente olha e fala assim, ah, fulano tinha um bom testemunho, né? Então, eu acredito que fulano está com Deus. Amém. Então, é o que você crê. Mas não sai afirmando por aí, ah, porque o outro morreu, não está no céu, está queimando no inferno. O outro morreu, está no céu. A Bíblia dá exemplo de gente, de pessoas que vão chegar diante de Deus naquele dia e vão dizer assim, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, por exemplo, né? Eu preguei, eu expulsei demônios e Deus vai falar assim, apartai-vos, Jesus vai falar, apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci. Então, a gente fica com essa lição. Conforme nós fomos lendo a Bíblia, a palavra diz que a gente vê por fora, mas Deus conhece por dentro. E já que nós não temos acesso ao coração do homem, aos pensamentos do homem, e não podemos ver o que acontece no interior do homem, e o que acontece com o homem quando ele está fora das nossas vistas, então não vamos entrar nesse tipo de juízo. Isso não nos cabe, ok? Então, você pode sim julgar uma situação, você pode sim julgar um comportamento à luz da palavra de Deus, mas não julgue as pessoas, tá? Não exponha as pessoas, não ache que porque você está na igreja, porque você tem ali, prega, canta, faz a obra, já tem um certo conhecimento teológico da Bíblia, você está em condição de colocar alguém no paredão para dizer assim, ó, você está eliminado, você está aprovado, tá? Se não te cabe não, tá bom? Então julgue comportamentos, julgue situações à luz da Bíblia e não pessoas, tá bom? Então, ele diz assim no 2, com o juízo que julgardes, vocês serão julgados. Uma das coisas que Jesus mais combateu quando ele veio foi a hipocrisia. Você vai ver na palavra de Deus Jesus bater duro contra a hipocrisia. Com os hipócritas era um tipo de pessoas que Jesus não aliviava as palavras. Jesus era muito duro com as palavras quando ele se dirigia aos hipócritas. E o que é hipocrisia? Hipocrisia é você exigir do outro aquilo que você não é, tá? Então, se existe algo que o Senhor vai nos pesar, e Ele nos pesa todos os dias, é em relação à hipocrisia. Se nós somos pessoas que exigimos dos outros aquilo que nós não somos. Então eu tenho que... Por exemplo, você vê, tem gente na igreja... Eu vou falar da igreja porque é o nosso ambiente, tá, gente? Mas são situações que acontecem em qualquer ambiente. Hipocrisia não se refere só à igreja, não. Mas como a gente está falando
do povo de Deus, a gente tem que dar exemplo da igreja, né? Então, você vê gente dentro da igreja, gente que se diz cristão, e ele fala contra a mentira, tá? Então ele diz assim, mas fulano é mentiroso, fulano vai pro inferno, né? Mas ele mesmo mente. Então, assim, é uma grande não hipocrisia. A Bíblia, lá aqui no versículo 3 está dizendo assim, por que você repara no que está no olho do teu irmão e não vê o que está no teu? Tipo assim, você está dizendo que o que está no olho dele é muito maior. Só que, na verdade, o que está no teu é maior do que está no olho dele. Então, assim, o seu erro, às vezes, é maior do que o dele. Só que como você tem um erro maior, você só consegue enxergar o dele, que é menor. Então, o que a Bíblia está dizendo no versículo 5? Primeiro ele diz, hipócrita. Então aqui ele define, isso aqui é hipocrisia. É você querer tratar nos outros aquilo que não foi tratado na sua vida. É você corrigir nos outros aquilo que você mesmo não corrigiu na sua vida. Então você está vivendo de aparência. Você está tendo um discurso bonito, mas o seu comportamento não condiz com o seu discurso. Então, ele está dizendo assim, qual que é a solução para isso? Tira a trave do teu olho e verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, assim, você até pode falar de algo que está errado na vida do outro, por exemplo, você falar da mentira que o outro fala, né, comete, mas desde que você não minta. É como se fosse assim, você vai ter moral para dizer para fulano, você está errado. Agora, se você está mentindo também, entende? É um dos maiores escândalos da igreja, né? Isso aí vem de já bastante tempo, bastantes anos. Eu tô com as palavras hoje, eu tô tropeçando, né? Já vem de um bom tempo. E eu não me refiro só à igreja evangélica, não, que é onde eu congrego, né? Mas, por exemplo, a igreja católica, eu vi que quando a igreja começou a se envolver a ter, né, aqueles escândalos ali de abusos, de pedofilia e tal, eu não tô falando de agora, eu tô falando de muitos anos atrás. Isso aqui já vem de muitos anos atrás, tá? Mas muitos mesmo. A igreja tomou a postura de abafar os casos, tratar talvez internamente ou não tirar as pessoas que eram acusadas, estavam envolvidas nesse escândalo, né? Não tirá-las dos seus cargos e não dar a elas a devida correção, digamos assim. Então empurrou para debaixo do tapete, porque não queria gerar escândalo. Acabou que quando se descobriu, os escândalos foram maiores, né? Geraram um dano muito maior. E na igreja evangélica, por exemplo, eu vejo que falava-se tanto da igreja católica, né? Dizia assim, mas na igreja católica acontecem os casos de pedofilia, não sei o quê, não sei o quê. Mas dentro da igreja evangélica passou a acontecer esse tipo de coisa também. E aí, ao invés de se tratar o mal pela raiz, se empurrou para debaixo do tapete também. Então, pessoas que são religiosas, que estavam falando contra a pedofilia, você vê hoje aparecendo nos jornais. Agora não interessa o lado, se é católico, se é evangélico, não interessa. Tem o João de Deus, que era o homem espírita lá, que estava pregando Deus para as pessoas e estava abusando de mulheres, e sim, criminoso, sabe? Envolvido com assassinatos e tudo. Então esse é o tipo de pessoa que João chamava de raça de víbora. Raça de víbora. É o tipo de pessoa que Jesus olhava e dizia assim, vocês são filhos do diabo. Sabe? Jesus teve um discurso muito duro para a hipocrisia, para essas pessoas que vivem de aparência, que gostam de corrigir os erros dos outros, mas na verdade elas caem nos mesmos erros ou até maiores, tá? Então é isso que a Bíblia diz a respeito da hipocrisia e do não julgar. Você tem que ter moral, você tem que ter uma vida ilibada para poder
tentar corrigir o outro do seu erro, ou apontar o outro e dizer, fulano, você está errando nisso, tá? Sua vida precisa condizer com aquilo que você prega, ou acredita, né? Vai que é um ateu, ou sei lá quem, mas se você existe algum valor que você enaltece, você tem que viver de acordo com aquilo, senão é hipocrisia. 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Eu vou circular esse versículo aqui, porque eu me lembro de situações onde eu estava pregando, investindo meu tempo, meu esforço, sabe? Para levar a verdade a pessoas que não tinham o mínimo interesse em conhecer a verdade. E não só isso, elas escarneciam, zombavam, pisavam, caluniavam, falavam mal, porque elas discordavam, porque elas estavam no erro, enfim. Então, às vezes a gente fica insistindo com pessoas assim, sabe? E eu entendo que a palavra não manda a gente fazer isso, não. Jesus, quando enviou os discípulos para irem pregando de 2 em 2, Jesus dizia assim, se vocês chegarem numa casa e essa casa for digna da paz, entre, repouse sobre aquela casa a vossa paz. Agora, se não vos receberem, porque Jesus dizia, quem vos recebe, a mim me recebe. Né? Então, Jesus falava assim, se não vos receberem, sai de lá, vai para outra casa e até a poeira daquele lugar sacudam dos pés. Então, a gente não tem que ficar insistindo, sabe? Sendo muito paciente, devotando muita parte do nosso tempo, do nosso trabalho, com quem não está nem aí, tá bom? A Bíblia diz que nós temos que pregar o Evangelho a todos, porque Jesus deu essa ordem aos discípulos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas aí diz também, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê e não for batizado já vai estar condenado, né? Então, você fala, porque é sua missão, né? Falar do Senhor, pregar o Evangelho e tal. Mas se fulano rejeita, te maltrata, sabe? Se fulano... Dá tempo ao tempo, ore por ele, né? Quando o povo estava rebelde diante do profeta Samuel, ficou com raiva, mas Samuel disse, ai de mim se não orar a Deus, né? Não posso deixar de orar a Deus por causa de vocês. Então, assim, continue orando, apresenta aquela pessoa. Mas não fica ali perdendo seu tempo, não, porque tá aqui, ó, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, porque senão eles vão pisar vocês com os pés e voltando-se vão vos despedaçar. Então, eu faço essa interpretação desse versículo dessa maneira. E eu vi que é muito mais proveitoso você falar e investir em quem está com o coração aberto. Quem resolveu fechar o coração só tem desrespeito para você, né? Muita gente, em nome de não receber, de não acreditar, são bem desrespeitosos. Então, fica aí a dica. 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e estes os profetas. Se você quiser circular o 12, eu gosto desse versículo porque me ensina um princípio do reino, tá? Então ele está dizendo assim, do 7 ao 12, peçam, busquem, batam, porque quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate se abre. Então não é porque você está buscando algo de Deus, se já deu um tempinho aí que você não recebeu, você vai parar, vai desistir. Não, ele está dizendo, continue pedindo, continue buscando, continue insistindo. Porque se nós que somos maus, né, temos a inclinação aí para o pecado,
sabemos ser bons com os nossos filhos, imagina Deus, não vai ser bom com a gente e não vai nos dar bens que abençoem, né, a nossa vida. Então ele está dizendo assim, busca, bata, peça, insista, né, que Deus tem coisas boas para vocês, é isso. 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontrem, tá? Então ele está falando assim, a porta que conduz à perdição, o caminho que conduz à perdição, é estreito. Pera lá. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho. Então ele está dizendo assim, o caminho que conduz ao que é errado, à perdição, à condenação, ele é largo, tá? O caminho é largo. O caminho é espaçoso, é folgado, não tem aperto, é confortável, tá bom? E a porta lá na frente é larga, você passa com facilidade. Agora, no 14 ele diz, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então aqui você já vê o próprio Jesus ensinando que quando você quer andar no que é certo para fazer o que Jesus mandou e herdar o reino dos céus, ele está dizendo assim, o caminho é apertado, ou seja, não é nada confortável, tá? E a porta pela qual você vai passar ali na frente é estreita. Você sabe, já viu uma porta estreita? Você passa assim de ladinho, vai se ajeitando para você conseguir passar, é estreita. Você passa no limite ali, ó. Então, é desconfortável. E por que desconfortável? Porque quando o Senhor vem falar sobre o reino dos céus, vem falar sobre arrependimento de pecados, ele diz que nós temos que negar a nós mesmos. Então, é negar muitas das nossas vontades, né? Estou com vontade de chutar o balde, falar um monte de coisa para fulano. Não vou fazer isso, porque a Bíblia diz que eu não posso fazer o que eu quero. Então, o que eu quero é mal, então eu não vou fazer. O que eu quero vai contra a palavra, então eu não vou fazer. O que eu quero, Deus, Jesus disse que é errado, então eu não vou fazer. Então, você nega a sua vontade, você nega a si mesmo. E negar o que a gente quer não é algo confortável, não é algo legal, não é algo bom. E tem também o outro aspecto do caminho apertado, né? Que é a questão das perseguições. Jesus falou muito sobre as perseguições. Então, ele está dizendo que até mesmo quem quer fazer o bem vai ser perseguido. E a gente faz o bem querendo colher só o bem, né? Só que às vezes a gente não colhe o bem dos outros. Então, essa é a parte do caminho também que é difícil. Mas você tem que suportar. Você tem que aprender a lidar com isso e continuar. No caminho espaçoso que conduz à perdição, não, tudo é fácil. Você chuta o balde, você fala o que você quer, você vai aonde você quer, você faz o que você quer, né? Sem achar que você precisa prestar contas para Deus. Só que a Bíblia diz que ele conduz à perdição. Então, Jesus veio nos mostrar o caminho, a Bíblia diz que ele é o caminho, né, que nos leva até o Pai, mas esse caminho é um pouquinho apertado, a porta é estreita, e ele diz, não são todos, está aqui, ó, no versículo 14, ó, poucos há que a encontrem, tá? Então, que nós possamos passar por esse caminho apertado e passar por essa porta estreita, porque lá depois que nós estivermos lá dentro, né, nós vamos ver que valeu a pena. 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, pode-se colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, toda árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa dar um mau fruto, e nem pode a árvore má dar bom fruto. Então, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Aqui o bicho pega. Aqui ele está falando, olha, é impossível. Quando ele está falando de árvore, ele está falando de pessoas, tá? É impossível uma pessoa boa, aprovada por Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, dar um fruto mau, né? Se aquela pessoa carrega ali o Espírito Santo de Deus, se aquela pessoa teve um encontro com o Senhor e ela é realmente uma pessoa boa, os frutos dela, as obras dela, vão mostrar que ela é uma pessoa boa, né? Vão confirmar que ela é uma boa árvore, é isso que ele está dizendo. Agora, se a pessoa é ruim, mesmo que ela tenha a aparência de bondade, mas se ela por dentro ela é ruim, os frutos dela vão mostrar que ela não é uma boa pessoa. Os frutos dela vão mostrar, os frutos ruins vão mostrar que ela é uma árvore ruim, tá? É aquilo que eu estava falando. Mesmo que a pessoa esteja num ambiente religioso, mesmo que a pessoa se diga cristão, mesmo que por fora ela esteja vestidinha, bonitinha, se comportando como alguém que é bom, às vezes por detrás ela está fazendo um monte de coisa errada. Aí ele está dizendo, mas não pode, se a pessoa é boa, o fruto tem que ser bom. Então é o fruto que confirma se a árvore está sadia ou não. Vocês já viram uma árvore que está cheia de fungo, de doença, ela dá um fruto bom? Escreve aí. Você já viu? Como que não vai ser o fruto daquela árvore? Será que vai ser um fruto saudável? Um fruto viçoso, bonito, suculento, bom? Não, gente, não vai ser. Não vai ser. Então ele está dizendo, é impossível, o fruto vai mostrar se a árvore é boa ou não. E aí ele diz no 19, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Vocês vão ver essa expressão várias vezes. Jesus falar que a árvore que não dá bom fruto ou que não produz fruto, ela é cortada e ela é lançada no fogo. Tá? Jesus está falando de inferno aqui, gente. Jesus está falando de inferno. Eu falei para vocês que nós tínhamos que estudar o que era inferno, né, de acordo com aquilo que Jesus ensinou sobre o inferno. Então, lembra que eu falei, quando ele fala de árvore, ele está falando de pessoas, todo cristão, toda pessoa que não dá bom fruto, não produz fruto, né? Quando ele falar de fogo, quando ele falar de condenação, ele está falando de inferno. 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, tá vendo aqui, né? Nem todo mundo que diz Senhor, grita aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Nem todo mundo que anda com a Bíblia debaixo do braço, nem todo mundo que diz eu sou de Jesus, né? Vai entrar, porque o que pesa nas balanças de Deus é se você fez a vontade do Senhor ou não. Acabou. É isso. Não são as nossas palavras, né, que são as nossas credenciais. As nossas credenciais são as nossas obras. Se as nossas obras estão de acordo com a nossa fé. E aí, se nós obedecemos aquilo que o Senhor fala conosco. É isso que vai ser pesado, tá bom? Então, diz assim no 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tá? Por isso Jesus chamava os fariseus de hipócritas e filhos do diabo. Porque eles praticavam a iniquidade, mas tinham aparência de piedade. Tinham aparência de boas pessoas, de boas árvores, né? Diziam que davam bons frutos, mas os frutos dos fariseus eram ruins. E eles praticavam a iniquidade quando ninguém estava vendo. Eles eram pessoas que viviam uma vida completamente oposta ao discurso deles, né? Então, ele estava dizendo assim, aquele dia, quando vocês estiverem diante de Deus, eu falarei, aparta-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vocês que praticaram a iniquidade. 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, tá? Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre,
compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esse é o tipo de ensinamento que a gente tem que ter temor, tá? Jesus está falando que uma vida de aparência, de hipocrisia, é como se ela fosse a casa edificada sobre areia. Ela vai cair, tá bom? Eu estava fazendo o curso de engenharia, né? E no curso de engenharia você vai aprender a edificar, a construir. Só que você não constrói de qualquer jeito, existem regras para você construir. Então você vai ter que aprender a analisar o terreno, o material, a quantidade de material, né? A mistura entre um material e outro, a durabilidade. Então, quando você faz uma construção física, um prédio, né? Uma loja, sei lá, você está pesando ali os prós e os contras do terreno, ok? Do material que você vai usar para saber se a sua construção ela vai ser sólida, firme e duradoura. Né? Você não pode construir um prédio hoje para ele desabar amanhã, então você não constrói de qualquer jeito. E Jesus está falando assim, você vai construir sua casa e a sua casa aqui representa a sua vida. Você vai construir sua vida de um modo errado para ela desabar daqui um pouco? Ou você vai construir a sua vida da forma certa, tipo assim, sobre a rocha, firme, porque aí vai vir vento, dificuldade, tribulação, perseguição, ela não desaba, porque sua casa é firme, os alicerces dela são firmes, o terreno onde ela foi construído é apropriado, então ninguém vai ficar construindo casa na areia e construindo de qualquer jeito. Jesus está falando, vai vir a água, vai vir o vento e ela vai cair, tá? O que eu vejo quando eu assisto aí e leio esses escândalos dessas pessoas religiosas que, fulano foi preso porque estava desviando dinheiro, fulano foi preso porque estava envolvido com pedofilia e por aí vai, que é muito escândalo que a gente vê, né? Eu fico dizendo, construiu a casa sobre a areia, né? Os princípios, que princípios que essa pessoa tinha? Porque os nossos princípios têm que ser os princípios de Deus, os princípios de Deus. Eles é que vão sustentar a nossa vida, a nossa casa, né? E sobre o que essas pessoas estavam construindo? Sobre Cristo é que não era. Então, tudo com fruto ruim, tudo vivendo de aparência. Uma hora vem um escândalo. Então, que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre de sermos hipócritas, de estarmos julgando as pessoas quando os nossos erros estão aqui, nós não olhamos para eles e nem deixamos Deus tratá-los. Eles vão virando uma bola de neve. Você vai andando de braço dado com a Bíblia, braço dado com Deus, mas também vai andando de braço dado com o seu pecado. Isso vai virando um monstro, isso vai crescendo. Lá na frente, você está entendendo? Ele te engole, ele te derruba. Então, Jesus está falando para a gente não julgar o outro, para tirar primeiro a trave do nosso olho, né? Para a gente buscar boas coisas de Deus, para darmos bons frutos, para a gente construir a nossa casa da maneira certa, a nossa vida da maneira certa, firmada na rocha, nos princípios, nos valores do reino. Lembra que eu falei para vocês no início das nossas lives, e aqui eu vou terminar, ele falando assim que, acho que em Daniel fala que Deus tem balanças, e as balanças de Deus são fiéis, e eles nos pesa nas suas balanças. Pois é, quando Deus nos pesar nas nossas balanças, o que vai contar são os princípios do reino que nós obedecemos e guardamos. Não é o que nós falamos que define realmente quem somos. Não é o que nós dissemos, porque eu posso chegar aqui para vocês e dizer que eu sou um monte de coisa boa, né? Mas só os meus frutos é que vão testificar para vocês se realmente eu sou tudo aquilo que eu falo de mim mesma. Só os meus frutos e os princípios que eu obedeço é que vão mostrar para Deus se realmente o meu coração está nele ou não, tá? Então, vamos só terminar no 28. Diz assim, aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina porque ele ensinava como alguém que tem autoridade
e não como os escribas, tá? Então, é isso. Jesus tinha toda a autoridade para nos ensinar. E ele deixou aqui, ó, tudo, tá? Tudo está aqui para que a gente possa dar um rumo para nossa vida. Tá aqui, ó. Você quer um rumo? Você quer algo para se guiar, para saber se você vai pelo caminho certo ou não? Tá aqui, ó. Tá bom? Então, que essa palavra fique no seu coração, que você possa meditar aí em Mateus capítulo 7. Infelizmente, outras pessoas não puderam estar conosco hoje, né, ao vivo, mas elas estarão aí, eu acredito, vendo a live gravada. Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar nem de curtir, porque eu já expliquei, o Facebook leva essas interações aí em consideração para recomendar ou não a nossa página, tá bom? Deus abençoe o seu dia. Deus livre você de ser uma pessoa hipócrita. Deus livre você de viver de aparência. Em nome de Jesus, edifica a sua vida e a sua casa sobre a rocha e produza frutos bons. Ande pelo caminho que é apertado, pela porta que é estreita, porque vai valer a pena. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, até amanhã, hein?